Bom dia, nono ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar um novo assunto que é sobre Oceania, tá? Para completar e fechar a nossa matéria do ano. O último simulado eu vou cobrar Índia, Oriente Médio e Oceania. Tá tranquilo, então estudem que para vocês passarem direto e não precisarem ir nas férias fazer prova de recuperação, tá? Vejam só, a Oceania ela também é conhecida como Novíssimo Continente. Por que é conhecido como Novíssimo Continente? Porque foi o último a ser colonizado, o último a ser povoado por nós seres humanos, tá? Ela é a região do globo que apresenta o maior número de ilhas e muitos países ali são minúsculos que não passam de 50 mil quilômetros quadrados em extensão. Tem países com 1.000 quilômetros, 400 quilômetros, ou seja, são ilhas pequenas. Claro que a gente vai considerar aí a Austrália. A Austrália, 90% de toda a Oceania é a Austrália, tá? Então, falou de Oceania, você pensa nessas ilhas pequenas, principalmente do turismo, aquelas praias paradisíacas, mas você pensa em Austrália e Nova Zelândia, tá? Vejam só, a Oceania ocupa uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, tá? É o menor continente em população, em questão populacional, e também em questão de área territorial. É o menor continente nos dois sentidos, a Oceania. Ela é dividida em quatro regiões, a gente pode dizer assim. Mas vejam, nem todos os geógrafos acreditam nessas quatro divisões. Muitos acreditam em apenas três divisões. Por quê? Eles não consideram a Australásia. A Australásia é a união da Nova Zelândia com a Austrália. Seria essa parte do continente. Outros vão acreditar que a Australásia ela faz parte dessa divisão. A gente vai considerar essa, tá? Que a Australásia ela também faz parte da divisão do continente da Oceania. Então eu tenho a Australásia, eu tenho a Micronésia, eu tenho a Melanésia e eu tenho a Polinésia, tá? Vejam só, a Australásia, como eu já disse, representa a maior parte do continente, porque eu tenho a presença da Austrália e Nova Zelândia, são os dois principais países, os países mais desenvolvidos do continente. Eu tenho a Melanésia. Vejam só, a Melanésia ela recebe esse nome por causa das pessoas que viviam ali antes de ser colonizada. A gente vai falar isso mais para frente. A Melanésia é por causa da palavra melanina, tá? Então, melanina, as pessoas que viviam ali eram pessoas mais escuras, de pele mais escuras. Então, essa parte da Oceania, ela significa ilhas escuras ou ilhas negras, tá? Por isso que recebe esse nome, Melanésia. A Melanésia, ela tem países ali da Nova Guiné, que vocês provavelmente já ouviram falar, e da Ilhas Salomão, tá? É no extremo oeste do Oceano Pacífico. A outra divisão que nós temos é a Micronésia. Então, o nome ele já responde. Micro é o quê? Pequena, tá? Então, são pequenas ilhas. Ali a gente vê também presente no Oceano Pacífico, tá? E uma observação, gente, para não deixar passar. A Indonésia, ela faz parte tanto da Oceania quanto do continente asiático. Só que quando a gente vai estudar na geografia, a gente coloca a Indonésia na Ásia, tá? A Indonésia ela tem mais influência na parte asiática do que em sua parte da Oceania, tá bom? Só que a Indonésia não entra como uma divisão da Oceania, tá? Não confundam. Micronésia, Melanésia e Polinésia. E o Polinésia também, que falta pra gente fechar essa estrutura. Poli é o quê? Muitas, tá? Então, Polinésia são muitas ilhas. E vejam só, a Polinésia, ela começa na Nova Zelândia e ela pega até uma ilha do Chile, para vocês terem uma ideia. Passando pelo Havaí dos Estados Unidos, tá bom? O Havaí, para quem não sabe, para você estar no continente americano, tá? Nos Estados Unidos, para você ir pro Havaí, você tem que o quê? Pegar barco, que Havaí é uma ilha do Pacífico, tá bom? Então,
essa região da Polinésia, ela vai da Nova Zelândia até a ilha da Páscoa, se eu não me engano, Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Então, a Polinésia, ela apresenta muitas belezas naturais, porque ela tem uma grande área de extensão e dentro dela tem várias ilhas, como a gente pode dizer, paradisíacas, tá? Incluindo o Havaí e essa Ilha de Páscoa do Chile. Vejam só, a Oceania, ela enfrenta um problema do aquecimento global. Claro que todo o globo ele recebe esse aquecimento global, só que a Oceania é a parte mais afetada. Por quê? A maioria dos países da Oceania, como eu já disse, são ilhas. E tem muitas ilhas que estão próximas do nível do mar. Ou seja, eu não tenho o quê? Muita altitude. O que acontece com o aquecimento global? O aquecimento global é quando a temperatura do globo, ela faz o quê? Ela sobe, tá? Ela sobe. Isso por causa do carbono na atmosfera, do vapor d'água na atmosfera que retém o calor. Ou seja, quando retém o calor... Porque vejam só, o Sol ele aquece a Terra e o que a Terra faz? Ela absorve um pouco e joga para cima de novo, tá? Isso é o albedo, é o reflexo que o solo ele joga de novo para a atmosfera. Só que esses gases na atmosfera aquecem. Por isso que eu tenho um aquecimento global. As ilhas, algumas ilhas, como por exemplo Tuvalu, que é um país da Oceania, corre risco de desaparecer do globo. Por quê? Tuvalu, se eu não me engano, está a menos de 20, de 10 a 20 metros do nível do mar. Ou seja, qualquer enchente, qualquer cheia, tá? O aquecimento global faz o quê? Aumenta o nível dos oceanos. Então essas faixas de terra correm o risco de desaparecer. Certo? Sobre a população da Oceania. Vejam só, a maioria da parte da Oceania, ela foi colonizada, tá? Principalmente por Inglaterra e França. Por isso que muitos países da Oceania, claro que tem vários dialetos, só que muitos aceitam a língua inglesa e a língua francesa como línguas oficiais do seu próprio país. Isso por quê? Por causa do passado colonizador. E isso influencia muito a cultura presente. Por exemplo, a religião predominante na Oceania é o cristianismo. Isso se dá por quê? Inglaterra e França. França totalmente católica e a Inglaterra parte católica e parte protestante, principalmente a parte anglicana. Tá bom? Então, a cultura que nós temos hoje na Austrália, na Nova Zelândia, deriva desses colonizadores ingleses, tá? A Oceania, ela servia como uma prisão, tá? Dos ingleses que se rebelavam lá na Inglaterra e em outras colônias. Então, era uma forma de ter uma prisão natural, porque a Oceania ela tá afastada de tudo, tá ali no hemisfério sul, tá? Então tá afastada da Inglaterra. E para você sair dali, gente, é muito mais difícil, porque são poucas as rotas de terrestre. Ali, principalmente, a Austrália tem um grande deserto, população concentrada no litoral, e não faz divisa, gente, não tem divisa terrestre. São ilhas. Então como que você foge? Nadando ou a barco. Então é muito mais difícil. Por isso que era uma prisão natural. E como que acontece essa estrutura da cidade? Esses prisioneiros que tinham bom comportamento, eles que vão ser os primeiros ministros, eles que vão o quê? Começar a fazer a cidade, porque tiveram bons comportamentos. Então, o que o Reino Unido fazia? O que a Inglaterra fazia? Tá, vocês não vão voltar para cá, vocês vão ficar aí. Só que vocês vão sair da prisão e vão reestruturar as cidades. Vocês vão se desenvolver aí. Tá? Vejam só, tem dois povos que merecem destaque, que, trazendo para a gente ter uma ideia, seria como se fossem os nossos indígenas. Eles também são indígenas, só que daquela parte do globo. São os aborígenes e os maores. Os aborígenes são da Inglaterra. Tiveram muito embate, principalmente quando veio a Inglaterra colonizar eles. Tá? Então, a mesma forma que aconteceu aqui
com o povo indígena aconteceu também na Austrália, na Oceania. Lá nós temos a presença de muitos dialetos, porque nós temos muito povos tradicionais, tá? Povos indígenas, mas merece destaque, porque são os maiores, os aborígenes, que é na Austrália, e os maoris, na Nova Zelândia. Os dois merecem destaque, tá? Eles lutam pelos seus direitos, lutam pelas suas terras, lutam para preservar a sua cultura, tá? O idioma mais falado é o inglês, óbvio, por causa da colonização. E como eu já disse, em termos religiosos, o cristianismo predomina, tá? Para a aula de semana que vem, nós vamos falar sobre 3 países de forma separada e detalhada. São os maiores, tá? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, se eu não me engano, tá? Papua Nova Guiné, é isso mesmo. Então a gente vai falar de forma separada como que é o processo de população, como que é a economia, porque a economia da Oceania vai girar nesses 3 países, tá? Principalmente a Austrália vai girar nisso. Porque os outros países menores, essas ilhas menores, dependem muito do turismo, tá? Do turismo e da agricultura. Tem uma tecnologia mais básica, sabe? Não são países desenvolvidos, como Austrália e Nova Zelândia, tá? A Austrália é mais desenvolvido, Nova Zelândia é o segundo, e entra ali Papua Nova Guiné. Vejam só, Papua Nova Guiné tem mais gente do que a Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia é mais industrializada do que Papua Nova Guiné, certo? Gente, qualquer dúvida vocês podem colocar na plataforma e a gente vai, sim, na aula que vem, trazer mais uma recapitulação para a gente fechar essa matéria aí de Oceania, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.